Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos essa maravilhosa lição da Escola Sabatina e hoje nós vamos estar estudando um capítulo maravilhoso, a lição 5. Lição maravilhosa, a fé de Abraão, que é dessa semana, a semana de 500 anos de reforma protestante. Está comigo para estudar aqui o irmão Alexandre Dantas e nós vamos dobrar os joelhos pedindo a direção de Deus nesse momento. Pai Santo que habita nos céus, mais uma vez nós jogamos a Tua bênção e Tua direção, que o Senhor possa nos ensinar nesse momento, essa lição, a fé de Abraão, nosso pai da fé. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e que nós possamos falar coisas conforme assim diz o Senhor. Amém. Não nos deixa falar nada que desagrade a Ti, Amém. mas que tudo venha por ordem celestial. Amém. Nós queremos nos submeter ao Senhor, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor. Então, como eu estava falando, essa semana vamos completar 500 anos de um movimento que mudou o Ocidente, de um movimento que mudou o mundo. E a lição dessa semana vem falando de fé. A fé de Abraão. Irmão Alexandre. E o texto áureo aqui para nós é interessante porque está em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, irmão Potágoras, aqui o texto é bem interessante. É uma pergunta. Nós vamos anular a lei pela fé? Eu tenho fé, eu não preciso guardar o mandamento, anula a lei, como é que é? Aí o próprio apóstolo Paulo responde não, de maneira nenhuma. Se você tem fé, isso confirma a lei. Aliás, você que tem fé, pelo poder do Senhor Jesus, você guarda a lei, né? Exatamente. Vamos desvendar então a confusão que existe, né? Entre essa questão de pela fé, obras da lei. Como foi dito já nas outras lições, as crises que houve ao longo da história sobre justificação pela fé, ela sempre foi a extremos, né? Uma hora não precisamos da lei, outra hora só a lei. Nós vamos entender que equilíbrio que existe, né, em relação a essa doutrina. Sim. E como é viver realmente pela fé. Sim. Eu tenho um texto aqui, irmão Potágoras, nossos ouvintes estão ouvindo, no livro Fé e Obras, uma maravilha esse livro. O próprio nome fala Fé e Obras, da profetisa da nossa igreja, Ellen White. E aí na página 46 diz assim, ó: Deus requer nesse tempo exatamente o que ele requereu no Santo Par do Éden. A mesma coisa, o mesmo evangelho. Perfeita obediência aos seus princípios. Sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos. A grande norma de justiça apresentada no Velho Testamento não é rebaixada no Novo. Então não é rebaixada no Novo. Sim. No Antigo Testamento era a norma alta e no Novo uma norma baixa. Não. Sim. Ela continua aqui, ó. A obra do Evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar o homem até poder guardar os seus preceitos. Então, o que Deus fez? Com o Evangelho, o homem que estava lá embaixo, ele sobe ele até a norma. Sim. Para ele poder guardar, né? Sim. E na lição, né, já no sábado, ele já faz a introdução da vida de Abraão, né? E qual foi o modelo de santidade que ele utilizou, que Paulo utilizou aqui, já na lição de sábado à tarde. Sim. Já é Abraão, que é considerado o grande pai da fé. Abraão, é que diz aqui, se a salvação de Abraão teve que ser pela graça, todos os outros, judeus e gentios, devem receber a salvação da mesma forma. Como foi que Abraão viveu? Será que era, não, só pela fé, vou ficar por aqui mesmo, na Caldeia? Nós vamos ver, com o decorrer da lição, o que era essa fé de Abraão. O que ele fazia? Será que ele ficou parado? Aí, continuando Fé e Obras 46, ó. A fé em Cristo que salva a alma, que isso serviu para Abraão, serve para nós também. A fé em Cristo que salva a alma não é o que muitos imaginam que ela é. Crede. E é seu brado. Tão somente crede em Cristo e sereis salvos. Só crê, não precisa fazer nada. Em tudo que tereis de fazer. É tudo que tereis de fazer. As pessoas dizem, né? Embora fé verdadeiramente, confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá essa fé. O que ela conduz? Conduzirá a perfeita conformidade à lei de Deus. A fé é manifestada pelas obras. E o apóstolo João declara: aquele que diz que eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4.
Então aquele diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. Então essa fé é uma fé, irmãos, não potáveis, é uma fé operante, é uma fé que conduz nós à perfeita conformidade à lei de Deus. Amém. Então, se quisermos entender de que fé que Paulo falava, a salvação é pela fé. Temos que estudar a vida de Abraão, não é mesmo? Então vamos, porque a Bíblia nós temos que estudar um pouco aqui e um pouco ali. Então muitos falam que, uns falam que a salvação pela fé significa uma coisa, outros falam que a salvação pela fé significa outra coisa. Uns diminuem as obras da lei, outros colocam as obras da lei. Então vamos entender o que é essa salvação pela fé. Então, como nós já na introdução nós já temos uma conclusão já, que se nós queremos entender que fé é essa que Paulo falava, temos que estudar a vida de Abraão, que foi o que Paulo usou como exemplo. Sim. Aí domingo falar a lei, né? Aí manda a gente ler aqui Romanos 3,31, que é o mesmo texto da introdução, e falar por que ele é tão importante. Qual é o argumento de Paulo em Romanos 3,31? Qual é o argumento dele? Vamos lá em Romanos 3,31. Vamos lá. Que é o mesmo texto que a gente leu, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, embora sejamos salvos pela graça, mediante a fé, a obediência à lei moral continua valendo. A lei mantém sua função ética. E qual é a função da lei? Dar o diagnóstico de nossa situação espiritual. Mostrar, de ser a norma. Ela não dá a salvação, ela não dá o remédio, mas ela dá o diagnóstico da sua situação. E aí aponta para onde? Para o remédio que é Jesus. Que é Cristo Jesus. E é interessante que aí depois a lei tem uma solução. Sim. Mostra, depois ela serve, sabe de quê? Ela, com o poder do Senhor Jesus, ela mostra os nossos defeitos. Sim. Então nós somos moldados em Cristo, e Cristo fala assim, nós vamos até Cristo, e Cristo aponta para quem? A lei, filho. Sim. Como falou para aquela mulher, né, prostituta, Sim. Jesus falou, eu não te condeno, eu te perdoo, filha, mas vai e não faça mais isso, não peque mais, tá? Amém. Foi justificado então, em Cristo, né? Exatamente isso, então. O diagnóstico de uma doença em si não é suficiente para curá-lo, né? Mas o diagnóstico é muito importante, porque com ele a gente sabe qual remédio usar. Sim. Aí tem a segunda pergunta aqui, fala para nós ler Romanos 4, de 1 a 8. Vamos ler? Você quer ler aí, Potágio? Romanos 4, de 1 a 8? A minha versão é Romanos 4, de 1 a 8. Isso. Minha versão é aqui de James Fiel, diz assim, ó. Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai segundo a carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputado como justiça. Assim, também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo, abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então nós lemos Romanos 4, de 1 a 8, irmão Potágio. Por que o Antigo Testamento, a salvação era pela fé, não pelas obras da lei? Você vê que primeiramente Paulo usa o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão creu. E isso foi imputado por justiça. Porém, quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, né, começando desde Adão ter transgredido a lei de Deus, nós temos uma promessa messiânica ali em Gênesis capítulo 3, né, sobre o descendente. E nós temos também o sacrifício do cordeiro na era patriarcal, apontando para o verdadeiro remédio contra o pecado, que é o sacrifício de Cristo. Sim. Interessante que essa fé é uma fé operante, né? Sim. É uma fé operante que nós vamos ver que Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça, mas o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Amém. Sai da tua parentela, que eu vou te mostrar. Sim. Então ele deixou tudo. Ali diz que era um próspero, né? Muito próspero aquele lugar, né? Onde ele morava. Exatamente. Está próximo da Mesopotâmia, tinha rios ali, né? Então o local, daquela época, as riquezas, né? Era ovelhas, boi, cabras. E Abraão, para alguém ser rico, tem que estar num lugar onde chove bastante, onde tem pasto para os animais. Então Deus chamou, essa foi a primeira prova de fé. Quando se fala de fé, porque ele abandonou tudo. Ele abandonou
a casa dos pais. Naquela época isso era algo muito doloroso, sair da casa do pai. Naquela época significava você abandonar até o direito de herança. Só para vocês terem uma ideia, imagine você ser filho de uma pessoa que é muito rica e você assinar um termo declarando que você não quer a herança dela. E isso foi o que Abraão fez. Sair da casa do pai significava isso. Ficou tudo para a família do irmão dele. Então ele sai e vai para um local. Então isso foi a primeira prova de fé que Abraão passou. Então essa fé, quando fala de fé, está trazendo exatamente convicção. Fé, uma convicção, uma confiança que leva você a tomar atitudes. Sim. Se eu digo para você, irmão Alexandre, ó, essa casa dentro de uma semana vai explodir, porque tem um bolsão de gás aqui embaixo que se formou e por esse motivo vai explodir a qualquer momento dessa semana. Se você crê no que eu estou falando, se eu sou especialista, se você crê, você vai sair com sua família daqui. Porque você creu. Essa fé te levou a uma atitude. Agora, se você falar assim, não, eu acredito muito no que você está falando, irmão Portago, mas eu vou ficar porque eu não tenho lugar para onde ir. Ia ser algo estranho, a menos que você não ame a sua vida, mas eu creio que você ama a sua vida. Com certeza você ia ter uma ação, uma fé, você ia sair. Então a fé não é algo estagnado, né? Fé, é interessante que essa fé que nós vamos ter que no último dia, né? É acreditar naquilo que não é impossível. Não é impossível. É interessante que se a gente for para Noé, as pessoas daquela época nunca tinham chovido. Sim. E Noé falava, ó, vai chover, Deus falou comigo, vai chover, é para me construir a arca e todo mundo tem que entrar. Então, para nós hoje, acreditar nisso é fácil. Mas na época nunca choveu. Sim. Nunca choveu. E aí as pessoas vê e crê nisso. Sim. Então, é sempre crer em coisa impossível. É uma coisa que a maior fé que a gente pode demonstrar com Deus é quando ninguém fez nada. Sim. Ah, você já viu alguém fazendo aquilo, irmão? Nunca vi. Ah, então eu não creio. Se eu ver alguém fazendo aquilo, aí eu creio. Isso aí não é fé, né? Sim. Fé, crer. Deus falou na palavra dele isso, Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que fortalece. Tudo mesmo? Tudo. Nós temos que crer nisso. Tudo. Amém. Então, mas é interessante que você falou aí da situação onde morava Abraão, na terra dos caldeus. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, eu gosto muito dessas versões antigas, né? Tem um texto bem interessante que fala sobre esse chamado de Abraão, mas nós sabemos que o chamado de Abraão foi uma prova de fé. Então não é à toa que lá na frente ele vai ser chamado do pai da fé, no livro de Gálatas, né? Mas olha só, ele teve uma prova de fé já no início da carreira dele. Porém, logo após o primeiro teste de fé, irmão Alexandre, você sabia que ele teve outra prova de fé? Imediatamente após o chamado, ele teve outra prova de fé. Olha o que é a serva do Senhor no livro Patriarcas e Profetas. Dessa versão está na página 136. De qualquer maneira, se não for a mesma página no livro que você tem, você pode ler o capítulo A Vocação de Abraão, que vocês vão ver essa história. Olha só o que a profeta diz. Abraão continuou a viajar para o sul e de novo, olha só, de novo. Então Deus chamou ele para uma terra. Foi uma prova muito forte, ter que deixar tudo, abandonar a herança, abandonar a família. E aqui, imediatamente, Deus já pôs outra prova de fé. De novo foi provada a sua fé. Os céus retiveram a chuva e os ribeiros cessaram de correr nos vales. E a relva secou-se nas planícies. Os rebanhos e gados não encontravam pasto. Olha só, a riqueza dele, que ele tinha, que ele dependia de pasto, já não encontrava pasto. E a morte pela fome ameaçava todo o acampamento, todo mundo. Olha só, já Deus chamou ele para um local onde estava uma seca terrível. Era para ele ter chegado e falado assim, será que é Deus mesmo que me chamou para esse lugar? Ou será que esse Deus quer o bem para mim mesmo? E fora alguns ainda deve ter falando dos parentes, né? Abraão, nós estamos aqui, você ouviu a voz, será que foi a voz de Deus mesmo que falou com você? Será que foi Deus? Será que Deus? Então, meus amigos, só para vocês acompanharem e ver que fé é essa. A salvação é pela fé, você está cansado de ouvir isso. Mas Paulo diz que é a fé de Abraão, que Abraão foi imputado por justiça, a fé dele. Então, vamos se demorar um pouquinho mais aqui, só nesse contexto, para a gente entender que fé que Abraão teve. Que é a fé que você tem que ter para alcançar a salvação. Então, olha só. Então, fala que Abraão, a fome ameaçava o acampamento. Não pôs agora o patriarca em dúvida a direção da providência? É uma pergunta. Não retrocedeu ele os seus olhares saudosos para a abundância das planícies da Caldeia? Outra pergunta.
todos estavam avidamente atentos para ver o que Abraão faria, ao sobrevir-lhe dificuldade após dificuldade. Enquanto sua confiança permaneceu estar inabalável, pressentiam que havia esperança. Estava certo de que Deus era seu amigo, de que ainda o estava guiando. Abraão, agora vem algo interessante sobre a fé de Abraão. Abraão não podia explicar a direção da providência, não realizar as suas expectativas, mas mantinha com firmeza a promessa: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Com oração fervorosa, considerava ele como preservar a vida de seu povo e de seu rebanho, mas não consentiria que as circunstâncias abalassem sua fé na palavra de Deus. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Ele não abandonou Canaã, nem sua extremidade. Voltou para a Caldeia, de onde viera e de onde não havia falta de pão, mas buscou um refúgio temporário tão perto quanto possível da terra da promessa, tencionando voltar em breve para o lugar em que Deus o colocara. O Senhor e sua providência trouxeram essa prova a Abraão a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé. Olha só, 3 coisas: lição de paciência, submissão e fé. Todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Deus dirige seus filhos por um caminho que ele não conhece, mas não se esquece daquele que nele põe sua confiança e nem os rejeita. Então, irmão Alexandre, aqui fala que Deus queria ensinar. Abraão já tinha demonstrado fé em Deus a largar tudo. Agora, imediatamente, Deus já põe outra prova de fé. Ele veio para um local onde era um sertão, né? Era um lugar que estava tendo uma seca terrível. E ele aprendeu, ele confiou, ele não voltou para a Caldeia. Ele pensou: vou para o Egito rapidinho, não é? Depois eu volto para cá. Então, vemos que essa foi a fé de Abraão, uma fé que suportou aflições por um Deus invisível. Todas as nações do lado, o seu Deus estava ali invisível, uma imagem de escultura. O Deus que Abraão servia era um Deus invisível. Isso também já era um desafio para eles. Então, isso nos mostra qual é a fé que nós temos que ter para a salvação. Essa fé é uma fé prática, uma fé que nos leva a tomar atitudes igual a essas. Para o mundo seremos chamados de louco, porém, para os céus nós somos mais que vencedores. A fé que suporta a fome, o cansaço e a demora, né? Essa Exatamente. fé que nós precisamos ter hoje, né? Sim. A fome, o cansaço e a demora. Amém. Porque às vezes a gente pensa: a providência de Deus não está vindo, eu estou orando tanto e não acontece. Muitas vezes fala, Deus espera, está demorando, né? E aqui que segunda-feira diz para nós: dívida ou graça. Vamos ler Romanos 4, 6 a 8. Novamente esse texto, só que do 6 a 8. Quer ler, irmão Protágoras? Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, como Paulo expandiu esse tema da justificação pela fé? Então você vê que aqui ele fala, ainda fala no verso 8, que eu esqueci de ler: abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que coisa interessante. E aqui falou de Davi, né? Davi Sim. declara: bem-aventurado o homem que Deus não atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Então, felizes são aqueles, né? Sim. Que tem o pecado perdoado. E isso é pela fé. Amém. Isso é pela fé. Essa fé que Abraão teve, né? Em Romanos 5:1, aí nós temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque temos fé que Cristo nos perdoou, nos lavou, nos imputou sua justiça e nos comunica poder. Amém. E aí nós andamos em paz com Deus. Amém, Crendo que o Senhor exatamente. falar melhor do que a gente pensa. Muito melhor do que a gente pensa. Muito melhor. Muito melhor. Aí tem um texto da irmã White aqui, na própria lição, Mensagem Escolhida, volume 1, 215. O pecador tem que ir a Cristo com fé, apropriar de seus méritos, depor seus pecados sobre o portador de pecado e receber seu perdão. Foi por causa disso que Cristo veio ao mundo. Assim é imputada a justiça de Cristo ao pecador arrependido e crente. Torna-se então membro da família real, quando a pessoa se entrega a Jesus, dá o coração a Jesus. Interessante que essa fé é sem reserva. Não é a fé que eu dou para Deus. Peraí, Jesus, eu vou pegar só um pouquinho, depois eu te devolvo, tá? Meu coração. É entregar 100% do coração a Cristo. Igual Abraão fez. Sim. Ele largou tudo
e depois ele passou por essa prova de fé. Você falando aí, eu lembrei da experiência dos puritanos no século XVII. Os puritanos sofriam grandes aflições na igreja anglicana. Eles receberam esse nome porque eles tinham um apelido de alguém que queriam purificar a igreja anglicana do mundanismo que ela existia, do romanismo, né? Então eles receberam esse apelido. Mas ao passar do tempo, eles não queriam ser dissidentes da igreja, eles não queriam montar outra igreja. Mas ao mesmo tempo que eles não queriam montar outra igreja, eles queriam limpar a igreja que eles estavam, que a situação não estava boa. E anos passaram, anos foram passando, e eles foram tendo derrotas políticas atrás de derrotas. Eles não conseguiam ter o espaço deles dentro da igreja anglicana e nem a liberdade de consciência. Foi assim que eles tiveram a ideia, né, iluminada por Deus, de atravessar o Atlântico e ir para os Estados Unidos, que na época era colônia inglesa. E o que é mais interessante disso é que eles deixaram toda a riqueza deles, todos os bens deles lá na Terra da Rainha, para ir para um local que não tinha o glamour que Londres tinha, que a Inglaterra tinha. Eles não sabiam o que encontrar lá, né? Exatamente, era um deserto, né? Eles usavam a palavra wilderness, era um verdadeiro... Então foi pela fé. Foi pela fé, um deserto frio, que era a região nordeste americana ali, uma região chamada de Nova Inglaterra, fria, não tinha... Era verdadeiro meio do mato, não tinha asfalto, não tinha água encanada, enfim, era um local totalmente inóspito para eles, para as pessoas que muitos tinham estudado em universidades, e eles tiveram que abandonar tudo pela fé, simplesmente porque eles queriam adorar a Deus conforme a consciência. Então eles tiveram assim um exemplo de Abraão, né? Exatamente. Abraão também saiu para adorar a Deus, porque onde ele morava adoravam ídolos, tudo, né? Exatamente, ele não podia adorar a Deus conforme a consciência. Sim, interessante. Aqui nesse livro, O Maior Discurso de Cristo, no meu livro, nessa versão, a página 100, diz aqui, ó, irmão Protágoras, ó, os irmãos que estão nos ouvindo: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão dos pecados, mas o livramento do pecado. Vou ler de novo, ó. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão dos pecados, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Davi tinha uma verdadeira concepção do perdão ao orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. E no outro lugar ele diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós a transgressão. Salmo 103, verso 12. Então, o perdão do pecado não é uma ação judicial. Sim. Você está perdoado. Simples declaração. Simples declaração, como a gente sempre se explica, né? Mas sim, também um livramento do pecado. Exatamente. Isto é a justificação, né? Que foi o que a gente leu na semana passada, né, no livro Desejado, na página 555, que fala que a justiça de Cristo não é uma capa para perdoar pecados não confessados, né, para esconder pecados não confessados, mas um princípio que rege a vida e o caráter. E Davi aqui, como falou no texto 4, verso 6 de Romano, que Davi declara: bem-aventurado, feliz, né? Um homem que Deus atribui justiça, independente das obras. E aí ele ficou tão feliz que ele exclamou em Salmo 51, verso 10: cria em mim, Deus, você me perdoou, Senhor, agora cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha, então ele foi perdoado, ficou tão feliz que ele: agora Deus, me transforma, quebra meu coração e faça-me de novo, né? Amém. Louvado seja Deus, né? Então, terça-feira fala para nós a promessa. E pede para a gente ler Romanos 4, de 4 a 17. Quer ler? 14 e 17. 14 e 17. Aqui diz assim, ó: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Até o 18, né? 17. Até o 17. Como está escrito: eu te fiz pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Na minha versão, como coisas que não existem. Então, de que maneira Paulo continua mostrando a salvação pela fé central no Antigo Testamento?
Exemplo de Abraão. E aqui no verso 18 diz assim, ó, o qual conta a esperança, creu em esperança para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não está crescendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Ele não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Então, você vê que Paulo, ele chama o exemplo, ele puxa o exemplo de Abraão. Então, as obras de Abraão, né, vamos deixar claro, deixa bem claro, a fé que ele realmente tinha. Essa fé de Abraão que é a nossa fé. E o justo viverá por fé. Então é interessante que no Antigo Testamento também era a salvação pela fé, no Novo Testamento é a salvação pela fé, e o Evangelho do Antigo Testamento não é uma coisa alta, e no Novo Testamento é um grau abaixo. Sim. A fé que nós temos que ter é a mesma do Antigo Testamento, a guarda da lei também nós temos que ter a mesma do Antigo Testamento. Sim. Então o Evangelho foi falado lá no Éden. Sim. E vai até a volta de Jesus. É o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho. Só uma progressão na luz, né? Sim. No entendimento. Sim. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até esse dia perfeito. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, irmão Alexandre. Uma vez eu perguntei para um grupo de jovens, e se eu encontrasse na Bíblia um verso que diz que a salvação é também por obras? O que você me diria? Aí a pessoa falou, não, mas esse verso jamais será encontrado na Bíblia. Mas eu falo, existe sim. E olha, eu digo mais, que está no livro de Tiago, e ele usou o mesmo exemplo de Abraão. Vamos ver no livro de Tiago? Livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago 2. No verso 20, do verso 23 e 24. Se eu ler do verso 21, conta mais a história, olha só. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Primeiro ele faz uma pergunta. Verso 22. Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E as escrituras cumpriu-se, a qual diz, e creu Abraão em Deus, e isto foi imputada como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. Então, olha que coisa interessante. Muitos cristãos, muitos protestantes, nunca se atentou para o fato de que Tiago usa o mesmo exemplo que Paulo usa, o exemplo de Abraão. Enquanto que Paulo fala somente pela fé, Abraão fala, não, Tiago fala, não, é também por obras. Se você for usar ao pé da letra, há uma contradição. Sim. Mas a gente sempre usa um princípio dentro da primeira aula, que é todo verso bíblico tem que ser submetido à totalidade das escrituras. Amém? Então, há uma contradição aí, não há? Mas ao pé da letra. Mas, se você submeter cada texto à totalidade das escrituras, vai haver harmonia. Mas por que será que há essa contradição aqui, de diferença? Porque eu entendo que a justiça de Deus, justiça pela fé, é justiça imputada e comunicada. Amém. São algo junto, não é separado. Amém. Vamos supor, alguns citam o ladrão da cruz. Mas o ladrão da cruz, aquilo foi uma coisa esporádica. Se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele ia viver como Cristo viveu, Amém. Como Cristo manda. Né? Amém. Ele ia andar crescendo em santificação. Então, justiça pela fé é justiça imputada, é o perdão, e comunicada é o poder de viver as obras. Se você for olhar bem, o ladrão da cruz, ele manifestou uma fé muito sobrenatural, porque onde já se viu, ninguém tinha ideia de que o Messias poderia ser crucificado. Então ele vê o homem crucificado, igual Jesus estava, esbofeteado, cuspido, com a coroa de espinho na cabeça. Ele vê ali o Messias, realmente foi uma fé muito grande. Ele não foi pela visão. Porque é muito fácil hoje, nós falamos bem de Cristo, é muito fácil hoje. Mas na época, quem falasse isso de Cristo era mal visto, que Cristo era filho de Deus. E ainda mais vendo ele sendo crucificado na beira da morte, o ladrão da cruz tinha tudo para descrer que aquele não era o Messias. Tanto é que o outro ladrão, que é chamado de o mau ladrão, na verdade, o mau ladrão que não aceitou a Cristo ali, ele só foi pela aparência. Porque o que ele perguntou? Ele falou assim, se você é realmente filho de Deus,
desça daí e tira nós. Mas ele falou isso porque estava no meio da dor. E você pode ver que realmente, isso aí não é Messias não, está sofrendo igual eu. Entendeu? Então o que ele manifestou uma fé sobrenatural, uma fé de Abraão ali, para ver realmente o Messias por trás daquele sangue, daquele suor, daquela dor, né, que Cristo estava. Eu vou mostrar um texto aqui para você, porque alguns podem dizer, mas Tiago fala muito de obras. Para bater com esse texto, Tiago, que você citou, Romanos 2, verso 13, Paulo, Romanos 2, verso 13, ó. Paulo falando, batendo com aquele texto que você leu. Romanos 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Então, os praticantes da lei são justificados. Se nós lermos só esse texto, nós somos justificados por quê? Praticar a lei. Exatamente. Então, a justiça imputada e comunicada são juntas. E tudo é pela fé, viu, Potara? Aceitar Cristo, aceitar o perdão, confessar os pecados e andar em santificação, tudo é pela fé em Cristo Jesus. Realmente. Porque de nós mesmos, nós não podemos nem respirar, nós não podemos nem estar falando o que a gente está falando. Porque se Deus não der poder para a gente morre. Amém. Então, o acordar de manhã é pela fé, porque eu não sei o que acontece à noite. Eu fecho os olhos, 10 horas da noite, eu vou acordar 6 horas da manhã, um exemplo. Eu não sei o que aconteceu, foi rápido. Então Deus me guarda e eu creio pela fé que Ele vai me guardar. Eu oro à noite e Deus me guarda, eu fico em paz com Deus. Então, e a santificação, o crescimento é pela fé em Cristo Jesus. Vencer o pecado a cada dia em Cristo Jesus, é pela fé. Pela fé. Então a vida do cristão, como foi a vida de Abraão, é uma vida de fé. E como foi lido aqui, eu acho bem interessante Deus usar Tiago e usar Paulo para escrever Romanos, Tiago para escrever sua epístola, exatamente para ver esse confronto, para que nós possamos raciocinar, para que não seja algo assim mastigado, mas nós possamos raciocinar. Agora, é interessante você falar de fé, irmão Alexandre, eu gosto sempre de dar exemplos. Eu nunca conheci ninguém que ao entrar num avião, ele fosse lá primeiro perguntar para o piloto se ele sabia ou não pilotar o avião. Eu não conheci ninguém que ao viajar de ônibus, fosse primeiro perguntar para o motorista de ônibus se ele sabe dirigir. Eu nunca fiz isso, mas nós cremos, isso aí é uma fé natural, mas nós cremos que aquele cara sabe dirigir. Mas e se aquele cara não souber? Pode acontecer de ele ser um falsário? Pode, mas a gente crê. Olha, isso é um exemplo de fé. Você crê que você entrega a sua vida na mão de um piloto que você não conhece. E não vê, às vezes. E você não vê. Está na cabine lá. Fechado. Exatamente. Isso é uma fé. Sim. E se nós temos essa fé de confiar nesse homem, e por que nós não confiamos em Deus? Exatamente. Então, aí está o princípio da confiança em Deus. A gente, pessoas que estão com a doença, entrega a vida dele na mão do médico. Quantos médicos nós não vemos? Sim. Mas ali ele se entrega. Então, essa fé existe, está no coração do homem, é uma fé natural. O homem tem essa fé. Você não vai sair perguntando para todo mundo aí, não é? Muitas coisas. Você come no restaurante, você não vai perguntar como foi feita a comida. Você anda, quando você assiste ao jornal, previsão do tempo, você crê também nisso. Você vê que como a vida do homem, quando o homem entra na escola, ele tem que crer em tudo que a professora está falando, ele tem que crer no que aquela pessoa que escreveu o livro está dizendo. Então realmente é tudo pela fé. A vida do homem na terra é pela fé, senão ele nem viveria. Então essa fé natural que você está falando é eu crer nesse homem do avião. Sim. Agora, para crer que Cristo me perdoa e que Cristo pode me dar o poder de vencer o pecado, essa fé só é transmitida pela palavra de Deus. É a fé sobrenatural. A fé vem pelo ouvir. Amém. E ouvir a palavra de Deus. Essa fé que está acima dessa fé natural, que nós temos fé em várias coisas, né? Temos fé, igual você falou, no piloto de avião, maquinista. Temos fé, tem até um metrô aqui em São Paulo que não é guiado por motorista nenhum. É por controle remoto. Então você entra, eu vou confiar nisso aqui. Você crê, exatamente. Essa é uma fé natural. Mas a fé que nós devemos ter é mais do que isso. Sim, é a fé na palavra de Deus. Amém. Por isso. Que nem tiveram os hebreus, né, quando foi jogado no fogo, e que nem teve Abraão em diversas situações. E aqui na pergunta 4, que a gente leu, fala que nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Aqueles que aceitam pela fé, nós viramos herdeiros de Abraão também. Aqueles que vivem pela fé. Sim. Então quer dizer que não é simplesmente dizer, os judeus na época diziam, eu sou filho de Abraão, então logo eu sou herdeiro da promessa, não sei o quê. Não, aqueles que vivem pela fé.
nos tempos que nós estamos vivendo, muitos falam, eu estou na igreja remanescente, eu estou na igreja verdadeira, então logo eu estou salvo. Né? Não, mas são os da fé, está bem claro que são os da fé. Sim. Então, irmão Protágoras, se a pessoa só dizer assim, eu sou filho de Abraão, só eu estar na igreja já tenho a promessa. Será que é isso? Lembra lá João 8, 39 a 40? Diz assim, ó, eles responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que eu tenho ouvido de Deus. E isso Abraão não fez. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse depois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois que eu procedo e vi de Deus. Não vi de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, então deixa claro que a fé de Abraão foi uma fé prática mesmo. Sim. E aqueles que estão herdeiros de Abraão faz a mesma coisa que Abraão faz. Exatamente. Não procura destruir a reputação da pessoa, não procura matar a pessoa, porque às vezes a gente sempre está falando aqui que matar às vezes é só dar um tiro, né? Matar a pessoa, ela morrer. Mas eu caluniar as pessoas, eu estou matando também. Sim, e outra coisa que... E nós não somos filhos de Abraão. Exatamente. Nós somos caluniadores. Faríeis as obras de Abraão, ele diz, né? É interessante que, então, quais são as obras de Abraão? Primeiro, Abraão vivia pela fé, como foi dito. Sim. Ele foi capaz de deixar tudo para ir em um local que Deus pediu. Hoje também Deus pede para sair de certos locais, né? De sair da cidade e ir para o campo. Então, para você deixar a cidade e ir para o campo, você tem que ter uma fé de Abraão, porque no campo você não vai ganhar o mesmo que você ganha na cidade. E se o emprego, Potávio, às vezes, um emprego até bom, me afasta das coisas de Deus. Eu trabalho num emprego que me afasta de Deus, de eu cultuar a Deus. Então eu tenho que ter essa fé de Abraão e Deus fala, sai daí. Exatamente. Mas eu ganho bem. Como é que eu vou fazer? Exatamente. Tem que ter a mesma disposição que teve Abraão. Exatamente, de deixar tudo. Deixar aquele local, porque você sabe que aquilo não agrada a Deus. E ir para a terra que... E quando Abraão foi, você poderia dizer, tá vendo? Eu estou indo pela fé e Deus vai me dar algo melhor lá. Porque essa é a tendência humana. Eu estou saindo daqui para Deus me dar algo melhor. Mas quando Abraão chegou, era um sertão que ele foi. Aparentemente era algo pior. Mas aí era a segunda prova de fé. Né? Deus nos coloca a prova de fé e cabe nos submetermos a Ele. Então temos que ter essa fé de Abraão para ser filho de Deus, né? Então Abraão, primeiro, ele deixou tudo que ele saiu do local onde ele morava e foi para outro local. Deus nos chama hoje a morar no campo. Abraão confiou quando a situação estava difícil lá no Canaã. Nós também vamos ter situações difíceis ao longo da vida. Temos que confiar. Não temos que abrir concessão. Vou largar a igreja por um tempo, ou vou trabalhar só alguns sábados, depois eu volto, peço perdão. Não, sem concessão, igual Abraão fez. Então essas são as obras de Abraão. Amém. O justo viverá pela fé. Salvação é pela fé. Essa fé. E aí, em Patriarcas e Profetas, está falando dessa fé de Abraão, né, Protágoras? Irmãos estão ouvindo. Página 165. Nessa versão aqui antiga. O capítulo a prova de fé, da fé. E creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, verso 23, se você ler esse texto. E Paulo diz, os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, 7. Aqueles pela fé são filhos de Abraão, né? Tem herdeiro também da promessa. Mas a fé de Abraão foi manifestada pelas suas obras. Olha que a serva do Senhor fala. O nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? É uma pergunta. Não foi? Bem, vê que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Estão batendo com aquilo que você leu. Sim. Amém. A irmã White confirma aqui, Tiago 2, 21 e 22. Há muitos que não podem compreender a relação de fé com obras, dizem eles. Crê apenas em Cristo e está salvo. Nada tem a ver com a guarda da lei, mas a fé genuína se manifestará pela obediência, justiça imputada e comunicada, que a gente está comentando, está batendo aqui. Amém. A lei do testemunho, Isaías 8:20. Disse Cristo aos judeus incrédulos, se fosseis filhos de Abraão, fareis a obra de Abraão. Nós lemos João 8:39. E com relação ao pai dos crentes, declara o Senhor, Abraão obedeceu minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 5. Diz o apóstolo Tiago, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. E João, que tão amplamente se ocupa com o amor, diz, esse é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5, verso 13. Então tá batendo tudo. Fé com obras tem que ser junta. Exatamente assim. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. E aí quarta-feira, irmãos, fala assim, lei e fé. E aí tem um texto aqui do Desejado, e aí tem uma pergunta. O princípio de que o homem pode se salvar por suas obras estão na base de toda a religião pagã. Onde quer que seja mantido o homem, não tem barreira contra o pecado. Então, o que isso significa? Porque a ideia de que podemos nos salvar por meio das obras nos deixa tão aberto ao pecado. Por que essa salvação pelas obras, eu vou ser salvo somente pelas obras, pelos meus méritos, fala aqui que pode ser uma barreira contra o pecado? Porque se você for olhar de vários ângulos, vocês vão ver que a salvação por obras, primeiro, a pessoa que faz isso, ela ia se vangloriar. Segundo, que é até aquele princípio da poupança, né? Eu já fiz muitas obras, então eu posso pecar aqui ou ali. Existem muitas religiões que as pessoas gostam de doar cesta básica, gostam de visitar pessoas. Isso é algo maravilhoso, porque Cristo nos ensinou isso, mas muitos acham que por causa que ele faz isso, ele vai ser salvo. Então, ele já fiz a quantidade de bondades por hoje, então eu já consegui minha salvação. Então isso acaba deixando nos, de certa forma, desprotegidos, porque um homem pode ser uma pessoa honesta que de certa forma doa seus bens ao pobre, mas ao mesmo tempo ele trai a mulher dele. Então ele acha que essas obras dele cobrem o que ele fez de justiça. Isso, como acontecia na Idade Média, né? Exatamente. Os méritos, né, cobrem aquele pecado, né? Terrível. Sim, então isso deixa claramente exposto, né? Então tem que haver uma submissão total. É interessante que foi dito que Abraão, voltando ao exemplo de Abraão, olha só quantas provas de fé ele passou. Será que todas as provas de fé ele foi vitorioso em todas as provas de fé? Não, teve momentos que ele não foi. Então isso é para ver que Abraão era igual eu e você. Abraão era ser humano, tinha a natureza igual, a mesma natureza que nós temos. A era pode ter mudado, mas as paixões são as mesmas, não é? Então assim, Abraão teve uma prova de fé, teve que deixar tudo, passou. Abraão passou por a dificuldade em Canaã, lá quase que todo o rebanho dele ele perderia, quase todo o acampamento ele perdeu. Abraão, quando ele chegou no Egito, ele já não teve tanta fé, porque ele teve medo de perder sua esposa, não é? E a serva do Senhor, também no livro Patriarcas e Profetas, fala algo bem interessante sobre a prova suprema que Abraão teve. Isso é interessante nessa lição de quarta-feira, né? Juntando ali lei e fé. Na página 166, da mesma versão que o irmão Alexandre leu, nesse capítulo, diz assim, fala do sacrifício de Abraão quando ele foi sacrificar Isaac, né? Que foi o maior sacrifício, a maior prova de fé que Abraão passou, foi o sacrifício de Isaac. E a profeta do Senhor, comentando sobre isso, diz assim, o sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução das inteligências destituídas de pecado, no céu e em outros mundos. Existem mundos e no céu seres que nos assistem, né? E eles gostariam de ver essa fé. E olha só o que ela faz. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo, ou seja, o mundo. O mundo é o compêndio do universo, é o campo de batalha. É como se fosse o tabuleiro do xadrez, está ali, é o mundo. Do vasto universo, o tabuleiro de xadrez é essa terra aqui, Cristo vezes Satanás. E aí diz aqui, porquanto Abraão mostrará falta de fé nas promessas de Deus. Quando que ele mostrou falta de fé nas promessas de Deus? Quando Deus falou que ele ia ter um filho. E ele esperou 11 anos, já estava velho, ele foi ter uma relação com H e teve um filho. Ele falou, não, eu já garanti aqui, né? Já garanti aqui a promessa. Mas mais 11 anos, mais 13 anos, ele teve que esperar para que nascesse o filho da promessa. Olha só, Satanás o acusara perante os anjos e perante a Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto. Então Satanás, o acusador, foi acusar Abraão e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência
pode ser aceito e para patentear de uma maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Então olha só, Deus desejou provar a lealdade de seu servo, nada menos do que perfeita obediência é requerida. Então Deus quer perfeita obediência. Então, irmãos, olha só a fé que Deus nos chama. Olha, irmão Alexandre, a fé que nós nos chamamos, o justo viverá pela fé, a salvação é pela fé, é a fé de Abraão, essa fé aqui, a fé que nos leva à perfeita obediência. Então aqui fala na quinta pergunta, é a intenção. Se nós temos a intenção, eu vou fazer isso para me salvar. Isso aqui é como uma religião pagã, porque a religião pagã é o seguinte: eu vou fazer isso para aplacar a ira do meu Deus. Sim, se eu não fazer, ele me mata. A religião pagã era assim. Mas nós não, nós recebemos o perdão de Cristo, Cristo com o seu amor nos constrange e nós somos impulsionados a fazer as obras de Deus, a fé de Abraão. E foi isso que Abraão tinha a intenção. Eu vou sacrificar meu filho, se eu não sacrificar, Deus vai me castigar, vai me matar. Porque ele tinha tanto amor a Deus, o que Deus pediria para ele, o melhor ele fazia. Então, a intenção é o que conta. Por isso que só Deus vai julgar, né, nossas obras, porque eu não posso julgar você, você fez isso por causa disso. Sim, exatamente. Porque só Deus vai julgar a sua intenção. Então a sua intenção, Potário, de viver uma vida na alimentação pura, nos olhos do remédio de Deus, se vestir como cristão, só Deus vai julgar. Será que você tem essa intenção para salvar? Ou você faz isso por amor a Cristo, porque Ele te mostrou na sua palavra, né? Amém, então cada um deve refletir isso, né? Qual a intenção que você está fazendo as obras? E agora, se você não faz obras nenhuma, mas que fé que você tem? Automaticamente. Que fé que nós temos, né? Automaticamente, exatamente. Isso, porque o amor de Cristo nos constrange quando está escrito na sua palavra. Como foi dito, né? Eu sempre gosto de contar esse exemplo que eu já acabei de falar. Se eu digo para você que sua casa vai explodir dentro de um mês, eu sou um engenheiro, e você acredita em mim, e você ama a sua vida, você vai sair dali, você vai tirar a sua família, vai morar de aluguel, vai morar debaixo da ponte, mas a tua vida vai ser mais preciosa. Sim. Isso porque você creu. Olha só a fé, você creu em mim. Agora, se você não crê, você pode dizer, eu creio, mas não vou sair. Então você não crê, na verdade, né? Sim. Você está duvidando, no fundo. É mesmo uma coisa de um ateu falar assim, eu creio na Bíblia. Outra pessoa, eu creio, mas nunca leu. Sim. Mas tá crendo, Sim. Não tá crendo. Aqui no Obreiros Evangélicos, página 260, vai dar uma explicação aprofundada e inspirada para nós desse assunto. Ó. Dessa versão vinho aqui. Fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não se vê. Hebreus 11:1. A verdadeira fé, então tem a falsa fé. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois essa é a falsa fé de Satanás. Então presunção é fé de Satanás. Se Satanás falou para Jesus, pula daqui abaixo, Jesus, porque os anjos, está escrito em Salmos, que dará ordem a teu respeito para que você não tropece nenhuma pedra, nenhum ponto. Jesus, pode pular, Jesus, que Jesus está escrito na Bíblia, que ele vai te guardar. Mas ele esqueceu de citar um textinho, em todos os seus caminhos. Então Satanás é presunçoso, isso não pode acontecer. A fé reclama as promessas de Deus e produz fruto de obediência. Essa é a fé verdadeira, não é presunção. A presunção também reclama as promessas, mas dela se serve, como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Olha, a fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus, confiar na palavra de Deus e a obedecer os seus mandamentos. Então a fé, Adão e Eva, teria levado eles a fazer o quê? Obedecer os mandamentos. A presunção induziu a transgredir sua lei, acreditando que seu grande amor os haveria de salvar da consequência do pecado. Não é fé que reclama o favor do céu sem cumprir as condições às quais é assegurada a misericórdia. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas, medida nas escrituras. Então a fé é operante, a fé faz nós obedecer. E aqui fala um paralelo. Adão e Eva foram presunçosos, porque eles pensaram que o amor de Deus ia passar a mão em cima do pecado. Então, se nós começamos a viver achando que nós vamos pecar e Deus vai passar a mão no nosso pecado, isso é presunção. Sim. Porque fé é obedecer o mandado de Deus que está na sua palavra, Bíblia e o Espírito Profecia. Aí indo para quinta-feira, irmãos, fala a lei e o pecado. Diz para nós ler aqui 1 João 2, 3. Vamos ler? João 2, verso 3 a 6. 1 João.
1 João, epístola, né? Isso. 1 João 2, verso 3 a 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Olha! E agora, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3 do mesmo livro, Isso. né? 3, verso 4. Diz assim, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha, então eu gostei desse texto aqui. Aquele que diz, verso 2, capítulo 2, verso 6, 1 João. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. É imputada. Jesus nos perdoa e dá o poder e fala, filho, esse é o caminho, andar sobre ele. Amém. Louvado seja Deus. E aí Romanos 3:20, vamos ler Romanos 3:20, voltando lá. Romanos 3, verso 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei nos mostra o conhecimento do pecado. E aí Deus ainda fala assim, para nós andar no caminho dele depois, né? Amém. É isso mesmo. Então nós conhecemos o pecado através da lei. E aí faz a pergunta, o que esses textos revelam sobre a relação entre lei e pecado? Então mostra que a lei é muito importante, primeiramente. Ela nos salva, mas a lei é muito importante. Ela vai dar o diagnóstico. E depois a gente sabe que pecado não é algo subjetivo. O que é algo subjetivo? É algo que você não consegue identificar claramente. Não, pecado é algo expresso, objetivo. Transgressão à lei. Pecado é isso. Transgressão à lei de Deus. Então está muito clara a definição aí. Sim. E a lei sonda até nossos pensamentos, né? Exatamente. Essa transgressão, quando fala que é transgressão à lei, quando fala pecado é algo voluntário, é uma escolha. Todo pecado tem que ter nossa anuência. Não existe pecado involuntário. Não existe pecado involuntário. Todo pecado tem que ter sua escolha. O pensamento, você pode escolher. Quando ele vem, como diz, né, os pássaros podem voar sobre sua cabeça, mas fazer ninho só vai fazer se você deixar. Sim. Então a mesma coisa é os pensamentos. Então, quando você deixa um pensamento, ou quando você deixa uma palavra sair da sua boca, ou quando um ato você escolheu, então é algo voluntário, é uma transgressão à lei. Isso é pecado. Amém. Então, e pelo poder de Deus nós podemos, né? E agora tem um texto aqui na própria lição, no segundo parágrafo. Da mesma forma, se a lei de Deus foi abolida, então por que mentir, assassinar e roubar ainda é pecado ou errado? Se a lei de Deus foi mudada, então a definição também deve ser mudada. E não foi mudada, né? A única definição é a transição da lei. Exatamente. Ou se a lei de Deus foi abolida, então o pecado também deve ser a quem crê nisso. Ou seja, ou se a lei de Deus foi abolida, então o pecado também deve ser abolido, né? E Sim. quem crê nisso, que o pecado foi abolido? Nenhum evangélico, nem adventista não crê, nem católico. Exatamente. Que o pecado foi abolido, né? Sim, existe pecado. Uma vez eu ouvi dizer uma pessoa que estava pregando que não existe pecado. Não existe pecado, isso aí foi coisa criada pela mente humana. E logo depois ele se contradizia. Ele dizia, todas as pessoas do mundo devem se preparar para o juízo. Aí eu falei, eu li a reportagem e tal. Eu falei, ele está falando de juízo? O juízo de quê? Se não existe pecado, não vai haver juízo. Então tudo isso, grande conflito, juízo, a morte de Cristo na cruz, existe por causa da existência do pecado. Se não existisse pecado, não haveria necessidade nem de Cristo ter morrido na cruz. Aí continuando aqui na lição, no Novo Testamento aparece tanto a lei como o Evangelho. A lei mostra o que é pecado, o Evangelho indica o remédio para esse pecado, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Se não há lei, não há pecado. Então, de que nós vamos ser salvos? Se não há lei, não há pecado, nós vamos ser salvos de quê? Exatamente. De Mateus 1:21, Jesus veio fazer o quê? Mateus 1:21, vamos ver. Vamos ler. Romanos 1:21, lê a nossa versão aí. King James, atualizado. Atualizado não, King James 1611. 1611, não é atualizado. É atualizado. Atualizado, não compra essa atualizada não. Compra essa Mateus 1:21.
eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Não, esse é o 23, desculpa. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados, não dos seus pecados. Sim. Dos seus. Salvará dos pecados. Exatamente. Justiça imputada e comunicada. E é interessante, parece que a lição meio se contradiz, né? Uma hora que é salvo pela fé, Sim. uma hora é salvo pelas obras. E o que é isso? Exatamente. Porque, na verdade, muitas das vezes, falta o contexto histórico. Muitos evangélicos tal, vai dizer que a salvação é pela fé, não sei o quê, mas o que Paulo estava confrontando, meus irmãos, era a tradição judaica. Jesus muitas vezes teve que confrontar. Em toda religião, onde existe ser humano, tem tradição. Mesmo na igreja verdadeira, nós queremos que nossa igreja tenha uma fé verdadeira, Amém. tem tradição. Então nós temos tradição. E muitas das vezes, nós se agarramos na tradição e colocamos de lado, assim diz o Senhor. Então foi esse o erro que os judeus estavam fazendo na época de Paulo. Ali, Paulo teve que ter uma luta com os Gálatas, depois mandar essa epístola aos romanos. Então, ele está querendo dizer que, muitas das vezes quando ele fala lei, ele fala numa conotação de tradição. Uma tradição, o mesmo combate que Lutero teve no século XVI, que foi a questão da tradição. Então ele se apegava à tradição da igreja. A igreja tem a tradição, então nós seguimos isso porque a tradição manda. Então veja que essa luta é uma luta antiga. E hoje também, no tempo de hoje, não nos é diferente. Às vezes nós falamos uma coisa, claro, mas assim diz o Senhor, mas a tradição, às vezes parece que é mais forte do que o assim diz o Senhor. Cristo enfrentou isso quando havia a tradição dos anciãos lá, que tinha que lavar as mãos, e Cristo falou, ó, vocês anulam a lei de Deus e exaltam a tradição de homens. No livro de Marcos isso fica bem claro. Aí Paulo, com os Gálatas, teve que lutar de novo contra a tradição. Não é que Paulo não lutou contra as pessoas que se humilhavam diante de Deus querendo obedecer à lei. Não, eram pessoas que achavam pelo fato de eles serem judeus, eles estavam salvos, circuncidavam e tudo. E então Paulo lutou contra a tradição, Lutero lutou contra a tradição, os valdenses na Idade Média lutou contra a superstição e a tradição. E hoje nós lutamos contra uma tradição que de todas elas é a mais liberal. Hoje a tradição da igreja é uma tradição secular, né? Temos muitas tradições entrando na igreja. Onde tem ser humano tem tradição. A tradição ela não é ruim em si, o problema é quando ela é colocada acima da lei de Deus. Sim. A tradição ela é boa desde que ela não entre em conflito com as sígios do Senhor. Sim. Então, por exemplo, existe a tradição do domingo. Qual um dos maiores argumentos que Roma usa para guardar o domingo? A tradição. Sim. Então veja que hoje o povo de Deus tem que lutar de novo contra a tradição. E vai vir novamente o domingo como dia de guarda, colocado para todos, né? E vai bater com a palavra de Deus. Tradição é a palavra de Deus, sábado e o domingo. Né? E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz, não, a salvação é pela fé. Então quando Paulo diz que a salvação é pela fé, ele está tentando puxar da tradição. Não é dizendo que a lei não tem valor nenhum. Então aí, por isso que nós voltamos. Eu achei interessante essa lição dessa semana, que está tentando nos trazer a salvação é pela fé. Qual fé? Porque muitos falam de fé. E quando se fala muito em uma coisa, aquilo pode se perder o significado real daquilo. Pode sofrer semântica, que é perder o sentido e ganhar um outro sentido. Mas qual fé? É a fé de Abraão. E pelo que vocês já ouviram hoje, a fé de Abraão, vocês viram o que Abraão foi capaz de fazer. E aqui é interessante, no Caminho a Cristo vai explicar o que a gente está comentando aqui. Ó. Página 61, Caminho a Cristo, justificação pela fé pura. Não ganhamos a salvação por obediência. Ponto. Pois a salvação é dom gratuito de Deus. Deus Amém. deu na cruz. Nem eu, nem você, nenhum que tenha assistido estava vivo ali, não viu Jesus vivo, né? Não ganhamos a salvação por obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus, antes da gente nascer, pela fé. Mas presta atenção, olha como Deus é tudo conjunto, palavra de Deus. Não pode pegar coisa isolada. Mas a obediência é o fruto da fé. Amém. Você creu? Vocês já sabem que Cristo veio para tirar nossos pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido a Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aí está a verdadeira prova. Se aceitamos a Cristo, se o amor de Deus está em nós. Nossos sentimentos, pensamentos e ações estão em harmonia com a vontade de Deus, expressa nos preceitos de sua santa lei de Deus. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. A justiça está definida
no padrão da santa lei de Deus e apresentado nos 10 preceitos dados no Sinai. Então não ganhamos a salvação por obediência, mas essa obediência é um fruto da fé. Então, é interessante, né, notando sobre isso, a questão da obra, a questão da tradição. No livro de Gálatas, no capítulo 6, mais precisamente no verso 10, né, no verso 12, vai dizer assim, ó: aqueles que desejam ostentar a carne vos compelem à circuncisão, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Para não serem perseguidos. Então, tinha uma tradição, e se você não se encaixa na tradição, você é perseguido. Porque nem mesmo eles que estão circuncidados observam a lei, mas fazem questão de que vos mandei circuncidar, para que possa se gloriar em vossa carne. De novo, gloriar na carne, tradição. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada vale, mas uma nova criatura. Ser nova criatura é o que vale. Então, ser essa nova criatura é ter essa fé de Abraão. Transformação de caráter, né? Amém. E aqui, sexta-feira, irmãos, tem um texto aqui, da irmã White, diz assim, ó, sexta-feira quem tem a lição, tem um texto aqui, é o terceiro parágrafo, da página 37 da lição. Se Satanás consegue levar o homem a valorizar suas próprias obras como obras de mérito e justiça, ele sabe que pode vencê-lo mediante suas tentações e fazer dele uma vítima e presa. Passe nos batentes da porta o sangue do Cordeiro do Calvário e estará seguro. Então, novamente, esse texto aqui está falando da intenção. Qual é a intenção das pessoas? As obras? Obras de mérito, de justiça. Exatamente. Então, isso só quem pode julgar. Eu não tenho condição de julgar que você está fazendo isso porque você quer salvação. Sim. Porque isso é a intenção do seu pensamento. Sim. Por isso que Deus vai julgar. Vem julgar conforme cada um pelas obras. Ele não vem julgar nós pela justiça. Vem julgar nós pelas obras. Exatamente. Porque só Ele conhece. Pô, tá, você fez isso. Você deixou de comer isso. Você deixou de fazer isso. Você deixou de assistir aquele programa porque quer ser salvo. Então, isso Jesus não aceita. Obras de mérito. Então, mas se você fez por amor a mim, foi obras de fé. Você me amou e quis fazer isso por amor a mim, que eu te mostrei na tua palavra, Deus aceita. Amém. Amém? É um exemplo. Quando eu sei que uma pessoa está passando necessidade, e aí, anuncia assim na igreja, uma pessoa precisa de cesta básica. Eu, no meu coração, eu dou. E vou lá na frente, eu vou dar 10 cestas básicas. E aí, no meu coração, ninguém pode julgar, né? Só Deus. Mas, um exemplo, no meu coração, eu vou dar para me mostrar para os irmãos, bem que eu estou fazendo coisa, eu vou dar porque eu vou ter crédito, vou me aplaudir. Deus não aceita. Agora, se a pessoa fala, cesta básica para alguém, e eu vou de coração, eu tento até esconder, irmão, eu estou dando essa cesta, mas não precisa chamar eu. Não dê meu nome, viu? Sim. Porque eu estou fazendo por amor a Cristo, meu coração ardeu, Jesus aceita aquela obra. Sim, e muitas pessoas que têm dificuldade com orgulho devem fazer isso. Às vezes, se você sabe que o teu pecado, que o teu ponto fraco é esse, de se orgulhar, faça isso. Doa coisa de maneira que não chame que a mão direita dá, a esquerda não conta, né? Exatamente, ignora. Aqui tem um texto, sempre a gente está terminando assim com alguma coisa sobre a reforma, né? E a terceira pergunta aqui, pergunta para a discussão diz: a questão fundamental do cerne da reforma é: como somos salvos? Quais são as diferenças entre o protestante e os católicos quando esse assunto é importante sobre a salvação? Como é que a gente é salvo? Católico e protestante. O que o católico ensina? Principalmente na Idade Média. Então, é a questão das obras, mas de uma maneira exatamente bem egoísta, né? Eu vou fazer isso aqui para me suprir minha quantidade de pecados que eu fiz, mas não esse amor. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela doa cesta básica, ela visita, então ela faz 99 obras boas, mas ela trai a esposa. Então, para a fé desse estilo aí, ele está salvo. Mas para a verdadeira fé, não, ele está perdido. Porque a verdadeira fé transforma a pessoa. Sim. Exatamente. Então não existe não existe desculpa para o pecado. Pagar obras para a salvação, né? Exatamente, não existe. Ou fazer obras para aplacar aquele pecado. Esse é um paganismo, né? Sim. Eu cometo pecado, mas eu dou dádivas para o meu Deus, para que a ira que ele tem comigo seja aplacada.
Isso é uma religião pagã, né? Exatamente, mas é algo diferente. Uma pessoa que ama, um casal quando faz aniversário de casamento, uma bodas, por exemplo, o marido costuma dar um presente para a esposa, às vezes dá um presente, às vezes não é nenhuma data comemorativa, mas dá um buquê de flor, faz a declaração. Isso são presentes que demonstram o amor que a pessoa tem. É uma obra, mas uma obra que provém do amor, né? E quando é algo feito simplesmente para manter o casamento, fica algo bem claro, fica algo bem uma caricatura, né? Então há diferença. Sim. E é interessante que o catolicismo, aqui a gente está falando do sistema catolicismo, não nossos queridos amigos católicos, que são sérios, pessoas de fé. Então falando do sistema do catolicismo. Ensina que a tradição, os concílios dos padres, papas, são acima da Bíblia. Exatamente. O mesmo conflito que Paulo teve com os judeus. Então foi o que eu falo e repito. Cristo teve esse conflito, Paulo teve o conflito. Então eu sempre gosto de falar, né, para realçar bem o entendimento. Muitos acham que Paulo estava combatendo a lei, mas não era isso. Ele estava combatendo a tradição. A tradição que estava sendo colocada acima do verdadeiro significado da lei de Deus. E na reforma foi a mesma coisa. Então a salvação para o catolicismo está entrelado ao papado, está entrelado aos padres. A pessoa faz algum erro, ela vai confessar os seus pecados aos padres, ela vai confessar os pecados aos homens. E ela vai confiar sua salvação em homens. Padre, o que eu devo fazer para ser salvo? O protestante não. O protestante verdadeiro, ele, palavra de Deus. Pode ser pastor, padre, bispo, diretor, lá em cima, diploma de teologia, é abaixo da palavra de Deus. Sim. A Bíblia deve estar acima da igreja, acima dos homens. Isso é o protestantismo. Só que nós, brasileiros, principalmente aqui no Brasil, nosso contexto, a cultura nós estamos com protestantismo, parece que infundado no catolicismo. Exatamente. Eu confio no meu pastor, eu confio no teólogo tal. Então, se o irmão me mostra algo na Bíblia, eu vejo, o meu coração arde. Mas eu vou perguntar para o meu pastor, irmão, se é assim. Então, é a mesma raiz do catolicismo, confiar a sua salvação a homem. Isso é um perigo, meu querido. Nós temos que confiar somente a vida Cristo, sua justiça imputada e comunicada, e somente o assim do Senhor. Isaías 8:20. A lei é testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, não tem iluminação. E o que você teria a dizer, irmão Alexandre? Já nesse contexto aqui, nós estamos terminando a lição. 500 anos de reforma, mais uma vez essa semana, é uma semana memorável. O que você teria a dizer para aquelas pessoas que dizem que o protesto acabou? O que você teria a dizer? Será que o protesto acabou? O protesto vai até a volta de Jesus. Porque nós estamos pela palavra de Deus que vai levantar a imagem da besta. E não vai comprar e não vender. E os filhos de Deus vão protestar contra isso. Eles vão dizer que o domingo é dia de Deus e o sábado foi abolido. E os cristãos sinceros protestantes vão dizer o quê? É tradição, não está na Bíblia esse domingo. Exatamente. É o sábado do Senhor, o 7º dia, o dia da criação. Então é muito importante que os protestantes, no contexto que nós estamos, não caiam também no mesmo erro que os católicos caíram, da tradição, não é? Então assim, irmãos, o protesto não acabou e vai até o fim. A profeta do Senhor mesmo diz, né, que nós, a reforma não terminou com um término. Nós somos herdeiros da reforma. Nós somos herdeiros da reforma, vai até o fim. Então, Roma continua adorando imagens de escultura, transgredindo o 2º mandamento. Então Roma não muda, né? Não mudou, continua transgredindo o 4º mandamento da lei de Deus. Então, mesmo a justificação pela fé, dizem que Roma veio assinar um documento dizendo que a justificação agora é pela fé. Porém, continua as pessoas fazendo romaria, indo a pé para Aparecida, com os pés descalços, fazendo obras igualzinho se fazia na Idade Média. Então, de maneira tácita, de maneira prática, não houve uma mudança, continua sendo a mesma filosofia. Então o protesto continua. Se Roma não mudou e a palavra de Deus também não mudou, o protesto ainda continua. Com o espírito de cristão, com o espírito de graça, mas assim, Senhor, firme. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que você possa curtir essa mensagem, possa divulgar nas redes sociais e orar por nós. E juntar-se a nós também, faça vídeos assim, como na sua casa, reúne os amigos e faça a escola sabatina e publique na internet. Que Deus seja louvado. Amém. Só para terminar, tem um textinho aqui do livro História da Redenção, nessa versão na página 83, está no finalzinho do capítulo que fala Abraão e a semente prometida. Diz assim, ó: Abraão tinha agora, depois da prova, tinha agora suportado completa e nobremente a prova,
e pela sua fidelidade, redimindo sua falta de perfeita confiança em Deus, a qual o levara a tomar Agar por esposa. Depois dessa exibição de fé e confiança de Abraão, Deus renovou-lhe a promessa. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o seu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus. Então, irmãos, há uma promessa de Deus se você andar pela fé igual Abraão andou. Se você andar pela fé igual Abraão andou, fazendo as obras de Abraão, você vai passar por situações difíceis igual Abraão passou, e vai ter provas muito difíceis igual Abraão teve, mas as mesmas promessas você também vai ter. Que você seja mais vencedor, crendo nas promessas divinas e vivendo pela fé. O justo viverá pela fé, igual Abraão viveu. E nós devemos fazer essa reflexão. Teríamos coragem de sacrificar um filho nosso a Deus? Ou sacrificar nossos empregos, casa, parente, namorada, cônjuge, namorado a Deus? Todos os nossos bens? Fica essa reflexão. Vamos ajoelhar e orar ao nosso Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos ilumina o nosso coração, ilumina os nossos caminhos e dá entendimento, Deus. Amém, Sua Deus. palavra diz que dá entendimento aos simples, a Tua lei. Amém, meu Deus. Ó Deus, perdoa nossos pecados, que não somos dignos de estar na Sua presença, mas pelo Teus méritos, aceita nossas obras pela fé, Deus. Amém, meu Deus. Transforma nosso coração, se há alguma intenção mal no nosso coração de fazer as coisas para se gloriar, Senhor, tire esse coração de pedra e Amém, coloque Deus. um coração de carne em nós. Amém. E pedimos não que haja mérito em nós, mas confiando em